Então, vou dar andamento aí. Sobre a questão do João Bezerra de Souza, eu levei ao Teófilo e ele deu andamento aí para a resolução do acesso, né, que você tinha dito ontem. Sim, ó, o João Bezerra, ele tá online aqui agora. Então, logo eles vão dar o acesso para você, e caso eu já passei o caso aí para o Teófilo, tá ok? Para o pessoal aqui Ok, da unidade. Então, gente, agora voltando aqui à aula, como eu disse ontem, eu olhando as estatísticas aqui, eu fiquei muito preocupado, ainda estou preocupado, que a maioria do pessoal, né, ainda não acessou o SAP, está com dificuldade, né? Parece bobeira, né? Mas quando a gente não tem familiaridade aí com a plataforma, por exemplo, eu sou professor do presencial, eu tenho bastante costume, né, como se diz, que veio do presencial, e no caso aqui, o EAD ele é uma dinâmica completamente diferente, né? Então, a gente hoje, de forma bem melhor, mais estruturada, vamos dar uma navegada aqui nas disciplinas aqui para vocês entenderem aí, e a gente ter vocês conseguirem chegar no prazo aí de entregar, né, as duas atividades do SAP 1. Eu até apaguei os arquivos que eu tinha feito anteriormente aqui, para a gente justamente aqui acessar juntos, e eu tirar as dúvidas que forem aparecendo aí, né, no quesito aí de acesso à plataforma, e para dar um feedback, né, para vocês aí, para evitar de vocês atrasarem a entrega das atividades aí, para eu conseguir corrigir em tempo hábil para vocês. Tá ok? professor, Agora, boa noite. Janice. Boa noite. Quanto à atividade 2, a gente tem que colocar algum anexo nela? Atividade do. Sim, eu vou até explicar aqui. Eu fiz aqui um passo a passo antes aqui. A gente vai. O arquivo que vocês. É o arquivo que vocês baixam, né? Vocês vão editar e enviar essa atividade. Tá ok? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Mas existem outros métodos de editar a ilustração de como seria. Estão enxergando aí a tela, pessoal? Então, ó, não vai estar igualzinho na plataforma de vocês. Eu aqui separei as turmas da mesma disciplina, né, projetos elétricos industriais. Aí eu vou pegar uma delas aqui, mas essas 11 turmas que vocês estão vendo aqui na tela, elas são turmas de projetos elétricos industriais que estão, né, algumas estão aqui uma de Araripina, de Cabo são duas, Caruaru são 3 turmas. Por isso que às vezes alguém, não, na minha turma, eu vi ontem no chat, estava escrito, a minha turma é número tal. É porque, por exemplo, existe 2 turmas de Goiânia, ó, uma com 8 participantes e outra com 3 participantes. Tá ok? Então, basicamente, essas turmas aqui, né, ela tem a sala que está montada para vocês aí, ela tem a mesma dinâmica, o mesmo funcionamento. Então, beleza, vocês vêm aqui, né? Aqui é porque como eu tô no acesso do professor aqui, do Ângelo, né? Meu nome é Pablo, né? Esqueci de lembrar novamente. E aí, como na plataforma dele aqui tem acesso a todas as turmas de todos os cursos, né? Ela fica bem cheia, mas na de vocês só tem o relativo ao técnico, né? O eletrotécnico. Então, beleza, eu vou pegar essa primeira turma aqui como modelo, né, de como que vocês vão
conseguir acessar a atividade de agora, né, que vai vencer, vamos olhar no cronograma. Eu sei que a gente olhou ontem, mas olhou assim de forma mais rápida hoje, né, pausadamente aqui. Vamos buscar tirar todas as dúvidas para vocês no tempo hábil conseguir, né, enviar a SAP. Então, beleza, ó, peguei essa turma aqui, peguei essa turma de exemplo, né, a TEC 098, ponto 026, né? Vamos lá, pegamos essa turma, aí vocês vêm, né, faz a busca, tem aqui todas as disciplinas que já foram, né, dessa turma em específico aqui. Eu vou clicar na Projetos Elétricos Industriais, que é essa que a gente está tendo agora, né? Então, essa turma específica, né, mostra aqui a unidade, né, que é o curso de eletrotécnico, é o período de realização, né, que já iniciou, né, 3/11, e vai findar até 5/12, né? Então, como e eu foquei na questão, né, assim como quando eu fiz engenharia elétrica, na faculdade em si, a gente focou mais nos cálculos, né, nos desenhos, e essa situação de aprendizagem aqui, essas três que vocês terão aqui, né, e essa que o término dela é dia 21, ó, relembrando de ontem, né, a gente teve uma web aula ontem, essa é a web aula de hoje. Então, essa atividade, o SAP1, né, que são 2 exercícios, o término dele é segunda-feira, dia 21, né? Então, a gente tem que ficar ligado aí para poder entregar no tempo, né, no tempo mais hábil possível aí. Então, aí a pergunta que não quer calar, professor, então como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou proceder aqui dentro aqui da plataforma? Eu sei que pode ter muitos de vocês que já estão na terceira, se eu não me engano, é no terceiro módulo aí, né? Vocês já estão bem familiarizados, mas outros aí ainda têm dúvida, né? Eu mesmo, como eu sou do presencial, até a plataforma que eu tenho do Senai do presencial, ela é um pouco diferente da dinâmica do EAD. O presencial, como o próprio nome já diz, né? A gente está constantemente com os alunos, ministrando conteúdo, está em contato com aquela turma específica, ou seja, a sinergia é maior. Já no EAD, ele tem uma das partes, é 50-50. Uma parte que é o aluno, né, ele é autônomo, ele vai acessar as atividades aqui de aprendizagem, vai acessar o conteúdo autônomo, né, eu vou passar na aba aqui para vocês verem, e com esse conteúdo autônomo, ele vai dar subsídios para vocês conseguirem solucionar essa atividade de aprendizagem, o SAP 1, as duas atividades aí. Ok. Então, relembrando, ó, final término dela, ó, o cronograma aqui, ó. Iniciou dia 3, né? E vai finalizar agora dia 21, próxima segunda-feira, beleza? Que aí na próxima web aula que nós tivermos, a gente vai focar na SAP2 e assim por diante, até a última aula, ok? Então, beleza. Você chegou aqui. Como eu já estava aqui na biblioteca, que eu postei a última web aula que a gente teve, ó, a de ontem aqui. Então, aqui vocês têm acesso a todas as web aulas anteriores aqui. Beleza. Então, ó, quando você vem aqui ó, no conteúdo do curso, você já tem acesso aqui, ó. Você clicando aqui, você vai ter o acesso ao livro digital, que é esse que eu mostrei ontem aqui, ó.
Esse aqui é o livro digital. Esse livro aqui, o conteúdo que tem nele, ó, tem 240 páginas. O conteúdo que tem nele é o conteúdo necessário para você resolver a atividade o SAP1, ok? Esse conteúdo aqui, ele está dentro da aula autônoma. E onde está essa aula autônoma, né? Quando vocês entrarem aqui, ó, clicarem no conteúdo do curso, aí tem aqui, ó, tem esse link que é o conteúdo, né? O link para o livro digital, que é esse daqui, ó. Na hora que vocês clicarem aqui no navegador, ele já vai entrar no livro aqui, ó. Olha, ó. Aqui tem um link. E esse link, ele entra aqui no livro, ok? Esse é um dos subsídios que vocês têm aqui para a realização do curso. Beleza, vamos voltar aqui. Agora, temos outros três links aqui, que cada um é a situação de aprendizagem, o SAP. Então, a gente clicando aqui, ó, depois, relembrando, ó, depois que clicou aqui nesse card aqui, ó, conteúdo do curso SA1, né? Aí você vem aqui, ó, entrar. Então, eu tava aqui no final aqui, ó. Vocês vão entrar, vai estar no início, ó. Inclusive a capa aqui é a própria capa do livro digital. Então, ó, não, professor, isso é bobeira, isso aí não precisa falar não, que todo mundo já sabe, né? Mas eu assim, prefiro a gente, como se diz, dar um passo atrás e a gente ir pausadamente, para quem não entendeu, para quem ainda não tem esse costume com essa didática do ensino EAD, né? Para entender direito. Parece bobeira, né? É igual aqui, né? É como se fosse o slide do professor presencial, esse aqui. São as orientações aqui, ó. Mostra o diagrama, né? Ó, ir para frente, ir para trás, você passar o mouse para acessar o conteúdo. Então tem as legendas aqui, ó. Sempre, se você olhar aqui, ó, chegou, acessou o conteúdo, que esse conteúdo é subsídio para você conseguir resolver a situação de aprendizagem 1. É essa situação aqui, ó. A gente vai reler novamente aqui e vamos fazer um exemplo aqui junto com vocês, né? Vamos ver um exemplo aqui, vamos entender, porque às vezes a gente lê aqui, né, a parte autônoma aqui, e aí às vezes a mente da gente buga. Isso é perfeitamente normal aqui. A gente lê aqui, aí fica assim meio voado, mas o meu intuito aqui é ajudar vocês aqui, para vocês conseguirem entender do que adianta, né? Vocês não entendem a atividade, não envia ela e nem aprende e muito menos pontua, né? Muito menos vá para frente do curso. Beleza. Então, sempre ficar de olho aqui, ó. O que está escrito aqui de lado, ó, é o tópico, né, do slide aqui. E aqui embaixo mostra, né? Eu estou na segunda tela de 49 telas que vão te ajudar a solucionar, né? Aqui que vai aparecer o problema, aqui que vão aparecer os exemplos de como você solucionar esse problema para você elaborar as duas atividades aqui para enviarem, ok? Então, beleza, ó, navegando aqui, ó, fui para a segunda tela, ó, parece bobeira, ó, navegação em subtelas. Ele mostrando aqui que às vezes, né, quando eu passo numa imagem, coloco o ponteiro do mouse aqui, a imagem ela expande. Beleza. Então são coisas, às vezes, né, dentro aqui desse slide, isso daqui provavelmente, ele deve ter sido programado em Flash Player ou alguma tecnologia aqui, no script dele aqui na página, né? Então, dependendo da disciplina, dependendo do conteúdo, vai aparecer alguns vídeos que vão ajudar você a elucidar. Tá vendo? É como se fosse um professor, só que como você é AD, esse é o 50% seu. Né? Lembra que eu falei? Parte é sua, parte é o tutor aqui,
parte ao monitor. Então, nós aqui somos uma equipe. Então, a parte sua é fazer essa navegação aqui e juntamente com o conteúdo do livro, fazer os seus estudos prévios aí. E é interessante vocês fazerem isso o quanto antes, até antes mesmo de já iniciar, né? Lógico. Assim que o conteúdo ele já estiver disponível para vocês, né? É importante vocês iniciar o quanto antes, porque se você inicia, se você lê, aí tem alguma coisa que você não entende, você pergunta para o monitor, né, que o monitor, a hora ele vai estar online. Na web aula, você vai perguntar também para o tutor, né, para o professor aqui, que sou eu. Então, se você leu e se você teve dúvidas, né, você vai gerar essa dúvida. Né? Agora, se você não leu, você fica boiando. Né? E aí passa o período, né? Por isso que eu falei, vocês têm que ficar de olho no cronograma para vocês conseguirem, né, fazer a atividade, me enviar a tempo e eu poder resolver, corrigi-las para vocês aqui. Então, ó, sempre fica de olho, ó. O que está falando aqui, ó, navegação em vídeos é o que está no tópico aqui em cima. Está aqui de lado, está mostrando. Então, às vezes vai ter algum vídeo relacionado ao problema, né? Que a orientação, às vezes o conteúdo ele não fica só nesse quadrado, às vezes você vai ter que rolar aqui um pouco mais para baixo, né? Porque o conteúdo ele é maior do que esse pequeno quadrado aqui, ó, desse slide interativo, né? Beleza. E aqui começa, né? É lógico que eu não vou ler juntamente aqui com vocês, né? Mas aqui começa essa orientação inicial, né? Tá vendo? Ó, tá aqui a apresentação e já foi para esse tópico maior aqui, ó. Ó, a apresentação, ó. E ele é só um slide, ó, porque não apareceu sub-slides aqui, subtópicos aqui, ó. Então ele fala, ó, o que é um projeto, né? E assim como o professor da primeira web aula, ele deve ter explicado, né? Que o projeto, né, ele é uma projeção. O que é? Você tem uma ideia, essa ideia é baseada em cálculos, é baseada em desenhos, você faz isso no plano projecional, ou seja, no plano virtual, no plano de desenhos, no plano de cálculos, justamente para você o quê? Evitar custos desnecessários. Imagina, você chega numa instalação elétrica aí, eu preciso ligar um ponto de força, né? Um ponto de força aí numa indústria. E aí perguntam, né, pro eletrotécnico, perguntam pro eletricista, né, quem é da área lá responsável, mas que cabo que eu utilizo aqui? Você vai ter que saber o quê? Vai ter que saber a potência do equipamento, né? E com a potência do equipamento, você fazendo a fórmula das potências, né? Você tendo a tensão de trabalho, se ela é monofásica, se ela é bifásica, se ela é trifásica, você vai conseguir o quê? Dimensionar a corrente e a partir da corrente e uma tabela, né, adequada. Lembra que eu falei em aulas anteriores aqui? Deixa eu ver, eu deixei ela pré-aberta aqui. Você vai ter não, ela não está aqui não. Mas por exemplo, você tem o prontuário técnico, né? Que antigamente ele era pego na NBR 5410, hoje em dia é no prontuário técnico dos fabricantes de cabo. Você vai conseguir saber qual que é a bitola, a capacidade de corrente adequada. Então, e diferente, o pessoal que elaborou esse conteúdo aqui do Senai, ele também, além de te dar subsídio para que tipos de cálculo você vai fazer, como que você vai elaborar esse desenho, se é na mão ali, usando uma prancheta, uma régua paralela. Hoje em dia a gente utiliza, aqui nesse conteúdo está falando isso, né? Além desse subsídio, eles vão mostrar o quê? Ó, a organização de trabalho, uma rotina de gestão,
Gestão do quê? Gestão de projeto, né? No caso, em específico, né, o projeto elétrico. Beleza, sempre fiquem de olho nesse subtópico aqui que está à esquerda aqui do vídeo e no que está mostrando aqui nas informações. Alguns desses daqui tem áudio, ó. E, eu passei para frente aqui, gente, que eu não sei se o áudio saiu aí para vocês, né? Tem até um áudio, né? E é justamente essa problemática aqui, ó. Esse áudio que foi lido aí, ó, ele está falando que você é um técnico contratado por essa Mega Projetos, né? E aí pede para você fazer duas atividades, né? O João Alves aqui pediu para vocês fazerem duas atividades. Então esse áudio, eu não sei se ele vazou aí, é o que está falando aqui, né? Então, ó, o que eu falei agora há pouco, né? O que é um projeto, né? Um desenho baseado em cálculos e você tem uma didática aí de gestão de projeto aqui. Então, a gente indo para o próximo aqui, ou você pode navegar aqui na setinha, né? Indo para frente aqui, que ele vai descendo. Então, aqui ele mostra algumas competências aqui, né? Eu não vou ficar lendo ipsis literis, né? Cada uma aqui, né? Que você tem que ter conhecimentos, você tem que ter habilidades e você tem que realizar alguns tipos, né? Algumas atitudes, tanto na questão de gestão, né? Organizacional, como na questão prática, né? Fazendo os cálculos, fazendo os desenhos e fazendo um passo a passo. Tem até um slide aqui que mostra mais na frente aqui, ó. Ele mostra esse paradigma aqui, ó, tá vendo? Aqui tem mais coisa aqui, ó. No passado tudo era feito o quê? Na mão aqui, com régua, com uma prancheta, régua paralela, né, esquadros aqui, gabaritos. E atualmente utilizamos o AutoCAD, né? O AutoCAD nada mais é, né, do que uma prancheta virtual, né? Você desenha, em vez de você desenhar ali na mão com uma caneta, com um lápis 03, 09 ou 05, você utiliza que o programa, né, o mouse, ou uma caneta de uma mesa digitalizadora também, você utiliza para você fazer esse projeto. A vantagem disso é que você pode replicar ele infinitas vezes. No passado, você tinha que fazer um gabarito, né, numa folha translúcida, e daí você, se você precisasse de uma cópia, por exemplo, você tinha que ter alguém para fazer tudo e demandava muito tempo, né? E hoje em dia, além do AutoCAD ele ser uma prancheta virtual, você tem programas, né? Igual eu citei aí em aulas anteriores, você tem o programa, o Proelétrica, você tem o CAD Proj, que, por exemplo, o CAD Proj, ele se instala dentro do AutoCAD, né? O software oficial, tem outros softwares paralelos, né? Mais baratos. Ele se instala dentro dele e ele vira uma ferramenta, no caso o CAD Proj, uma ferramenta da elétrica, em projeto elétrico, projeto de SPDA, microgeração distribuída, que no caso são energias alternativas, né? Energia solar, energia eólica. Beleza, então aqui ele dá um panorama aqui, ó, sempre olhem aqui, ó, o subtópico, e ele vai estar aqui, ó. Olha, projeto utilizando o CAD. Que ele mostra, né, que tem um projeto conceitual e aqui tem os conceitos aqui. Por isso que eu disse que é importante vocês navegarem aqui antes e vocês lendo para vocês até me trazerem dúvidas aqui, né, para o tutor, para o monitor aqui, que a gente, né, possa trabalhar esse 50-50, né, esse 50% para eu poder ajudar vocês. Então, por isso que eu tô gastando esse tempo aqui, ó. E aí algumas palavras aqui, ó, tem um glossário aqui, que é uma licitação, né, por exemplo. Olha, ó, a licitação basicamente é um leilão, ó, de serviços, de bens ou de serviços.
Por exemplo, eu já participei de licitação para você fazer um projeto de uma usina solar, o projeto elétrico convencional, né, de um empreendimento, de um tribunal de contas, por exemplo, e por aí vai. Tem empresas que elas são especializadas nisso. Existe um profissional contratado só para ele fazer o chamado pregão online. Ele fica ali antenado, ligado nas documentações. Que documentações são essas? São as documentações no tocante à gestão do projeto. Desde o memorial descritivo, o quantitativo de materiais aí que vocês vão fazer, o de hora, né, homem-hora, ou seja, qual que é o custo do engenheiro, a hora do engenheiro, a hora do projetista, o chamado o cadista, né, que ele desenha e sabe fazer projeto, porém, às vezes ele não é nem eletrotécnico, ele né, não é nem engenheiro, nem eletricista, ele tem habilidade, né, fez o curso de cadista, e aí ele, utilizando um programa, né, o programa ele detém o conhecimento, né, que desde o eletrotécnico até o engenheiro tem, e daí ele faz ele agiliza fazendo esses projetos. Ou seja, quanto que é a hora dele? Num orçamento para uma licitação, isso é fundamental. Porque às vezes a licitação, existe uma lenda urbana aí, né, de que a licitação é sempre o menor preço. Ou seja, eu estou com a minha empresa aqui, o João Bezerra com a empresa dele, vamos supor, necessariamente não quer dizer que eu, Pablo, no pregão eletrônico eu joguei um preço menor, quer dizer que eu vou ganhar. Às vezes o João Bezerra, ele jogou um preço que ele condiz com o serviço, né? Com o serviço que está sendo feito, então ele vai ganhar esse pregão eletrônico. Então, que mostra um fluxograma de um projeto, ó, lembra? Ó, passa o mouse aqui, ó, daí ele fica maior, ó, início, ó, solicitações do cliente, o que o cliente quer. Então, vai mostrar todo esse fluxograma. É importante, é igual eu falei, eu não estou lendo tudo, porque o conteúdo mais aprofundado, ele está aqui no livro de vocês, né, o livro digital, e a parte interativa, né, que vocês têm que fazer esse estudo sozinho. Às vezes, dependendo do tutor, ele faz esse estudo junto com vocês, mas o padrão é o que? O tutor, ele tirar dúvidas e ele apresentar também um conteúdo extra que vai incrementar, né, na formação de capacitação de conhecimento de vocês aí. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Igual isso que eu falei ontem, né? Aí fala aqui sobre o escopo do projeto, as divergências entre, né, até o gerente de projetos e a equipe de projeto. Vocês têm que aliar, né, aliar os seus objetivos, suas metas, as finalidades, o propósito, né? Beleza, tem um próximo tópico aqui. Se eu não me engano, aí falando sobre, esse aqui é o ciclo PDCA, né? Olha, você faz basicamente o que? É o planejamento, ó. Você planeja, você faz o que você planejou, né? Não adianta você planejar, mas não pôr em execução. Por isso que vem do inglês aqui do, né? Daí você checa aquela ação do planejamento que você fez, depois você age em cima, né, desse checklist, ou então você faz um ajuste. Ele é como um programa de computador. Você sempre faz esse ciclo aqui. E isso está dentro, né, dos quesitos, né, no que tange a qualidade de projeto, de um projeto. Isso, a linha de feita, no caso, ela fica instalada no topo da escada. As verificações, né, a parte aqui de verificação. Então, gente, vocês estão vendo? Vocês vão navegando aqui, vão dando uma lida e vão dando uma pensada aqui, né, no que olha, escopo, a qualidade do projeto envolve o escopo, o custo, o tempo, o gasto. Daqui a pouquinho já vou chegar aqui na parte. Os 3 eixos, estamos aqui, ó. As etapas de um projeto, ó, tem
o planejamento, né, tem o orçamento, as plantas, o memorial descritivo, que basicamente é o descritivo do que está nas plantas elétricas e do que vai ser utilizado, mas para isso o projeto tem que ter sido calculado, tem que ter sido dimensionado, né? Beleza, tem aqui mostrando o orçamento, deixa eu ver onde que a gente está. Orçamento. Ó, chegamos aqui num ponto culminante aqui, ó. E aqui, ó, sempre esses grifados aqui, ó, mostra, ele tira uma dúvida. O que que é essa planilha de preço unitário, ó? Também chamada de planilha de composição de preços, né? O que que é esse H maiúsculo com esse H minúsculo, né? O homem-hora, né? O valor do homem-hora aí. O que que é o profissional, né? Desde o engenheiro, o eletricista, né? O desenhista, todos os profissionais envolvidos na tarefa. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem alguém com o áudio tá vazando aí? Vocês, por gentileza, dá uma fechada aí. Ah, beleza. Ok, vai ficar melhor aqui a gente navegar aqui. Então, ó, esse daqui parece besta, gente. Parece bobeira, mas a gente tem que passar por... Porque quando aí você lê aqui e você olha essa lista aqui, aqui está o descritivo, está falando o que que é, né? Mas é bom, ó, vocês pegam aqui uma calculadora no caderno de vocês e fazem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Olha, tá a descrição, ó, na parte aqui da planilha, e igual a essa planilha que está aqui, no exemplo que vocês vão, que o conteúdo autônomo está passando para vocês vão fazer junto aqui, ó. Por exemplo, aqui está mostrando, ó, o custo homem-hora do engenheiro, ó, 80, a moeda corrente, né, reais, R$ 80, ó, do projetista. Ó, do desenhista. Qual que é a diferença do projetista para o desenhista? O projetista ele pode ser um eletrotécnico, ele pode ser uma pessoa igual eu falei, né? Pode ser até um eletricista, né? Com experiência, pode ser um estudante de engenharia ou até um engenheiro mesmo, né? Esse projetista ele faz o projeto e o desenhista desenha. Uai, professor, mas é praticamente a mesma coisa. Não, às vezes o desenhista, é igual eu falei, o desenhista ele fez o curso, por exemplo, do Proelétrica e ele entendeu como que funciona a ferramenta Proelétrica e ele, né, apesar dele não ter os conhecimentos de um eletrotécnico, de um tecnólogo em eletrotécnica, de um engenheiro eletricista, mas ele sabe utilizar o programa. No caso, o exemplo que eu estou dando aqui, o Proelétrica, pode ser o AutoQ Illumine. Daí, com a base de dados que tem nesse programa e a habilidade que ele tem de utilizar, né, de saber, tem cursos, por exemplo. Quando eu trabalhava no escritório, eu comecei estagiando nesse escritório de engenharia, eu utilizava o AutoQ Illumine. E nós, quando o proprietário lá do escritório comprou esse programa, ele tinha tanto a parte de desenhos, que não era o AutoCAD, só depois que comprou o AutoCAD, e tinha a parte de projeto elétrico. E nós, quando ele comprou, para cada funcionário do escritório, ele pagou, nós fizemos, foi até pela internet, web aulas sobre como lidar com o AutoQ Illumine. Então, esse desenhista, os desenhistas de antigamente faziam tudo na prancha, né? Utilizava, né, a prancheta, régua paralela, utilizava os gabaritos. Hoje em dia, o quê? O desenhista utiliza o computador, utiliza o programa que tem a base de dados, né? Então, o custo homem-hora dele vai ser bem menor, né, do que de um projetista que tem um conhecimento e do que um engenheiro, o que é o responsável técnico, é o que assina a RT, né? E não é simplesmente uma assinatura, né? Se assinou, agora o projeto está tudo certo. Não. Essa assinatura é a comprovação de que tem um profissional qualificado. Lá na NR10 fala. O que é um profissional qualificado?
é um profissional que tem um curso de eletrotécnico, que tem um curso de engenharia, de tecnólogo em eletrotécnica, né? Ele é qualificado e ele é habilitado quando ele tem o quê? Ele, depois que ele finaliza o curso, ele faz a habilitação no seu órgão competente, né? No caso, se for engenheiro, no caso do CREA. E se for o técnico, né? O conselho dos técnicos. Ah, beleza, professor. Então, tem o custo homem-hora de cada um desses cidadãos aqui, ó. E essa daqui é a estimativa do valor, né? O valor não, das horas que ele vai gastar para elaborar essa tarefa. É lógico que vocês são estudantes de eletrotécnica. Vocês ainda, alguns de vocês pode ser que tenham, né, já tenham a habilidade, já tenham conhecimento. Então é uma estimativa. É lógico que o engenheiro que ele tem um conhecimento de alto nível, né, sobre projeto, você não vai colocar aqui que ele vai demorar, sei lá, 60 horas para fazer só a memória de cálculo, né? Lembra o cálculo que a gente estava fazendo aqui, ó? A gente pegou um projeto aqui, exemplo, aqui, ó, o projeto do posto. Esse daqui é a memória de cálculo, ó, lembra? Depois a gente vai voltar nele aqui, né? Esse é a memória de cálculo. Então, no caso aqui, ó, 16 horas, dependendo aí, ele leva até menos. Mas é uma estimativa. Na hora que você for fazer elaborar a sua situação de aprendizagem, né, é óbvio que eu vou considerar da melhor forma possível. É lógico que você não vai colocar 60 horas, né, 200 horas aqui para ele fazer um simples memória de cálculo. E nesse exemplo aqui, ó, olha aqui, ó, a memória de cálculo, ou seja, o cálculo em si, vocês estão vendo que é só o engenheiro que vai fazer, ó. Tá vendo que tá zero aqui, ó, tem o administrador aqui, né? Que são os processos administrativos, né? Então ele vai gastar 1 hora aqui, no caso, isso é uma estimativa, viu, gente? Não quer dizer que é o real. Então a tarefa de vocês, a primeira tarefa, né, é essa daqui, que vai ser subsídio para a próxima tarefa. Então aqui, ó, coisa besta, né? Aqui então você pega aqui, ó, 80 vezes, né? 80, ó, o tanto que se permitam fazer isso, pega uma calculadora, ou pega uma calculadora do computador onde você estiver fazendo. Tem gente que funciona melhor com um caderno aí, né? Avulso aí, ó, aqui, ó. O custo homem-hora. É bom vocês fazerem isso na mão para vocês fixarem aí na mente. Olha, homem-hora, 80, né, o do engenheiro, vezes as 16 horas, que é a estimativa, né? 16 horas. Agora, tudo isso, ó, mais tudo isso aqui, mais o quê, ó? O administrador aqui, ó, o homem-hora dele, né? O custo dele aqui, a estimativa de custo dele, da hora dele, é R$10, né? O famoso R$10. Vezes aqui 1 hora, que é a estimativa que ele vai levar aqui, ó. Beleza, então basicamente, ó, aqui é a planilha, óbvio, né? Que no dia a dia profissional ela vai fazer isso automático. Isso aqui é para vocês internalizarem essa tarefa aqui, para vocês criarem essa competência, né? Que vai parecer que vocês nasceram sabendo aqui, depois que vocês fizerem esse exercício aqui, ó. Beleza, ó, aí, ó. 1.290 aqui, ó. Tá aqui. Até pegar aqui o... Olha, ó. Então, ó, pegou, ó, 80 vezes 16, ó, 80, que é o custo dele unitário, a hora do engenheiro, vezes a quantidade de horas que ele vai gastar. Nesse caso aqui, quem trabalhou junto com ele para fazer a memória de cálculo, né? O memorial, o cálculo ali, né, do projeto. Quem trabalhou junto foi o administrativo. A hora dele é o quê? A hora unitária é R$10. Quantas horas que ele vai trabalhar nesta tarefa, memorial, né, para elaborar um memorial de cálculo? 1 hora. Então, olha, 80 vezes 16 mais 10 vezes 1, ou mais 10, né? 1.290. Vamos fazer isso daqui, ó, para não ficar... Para a gente internalizar melhor aqui, né? Então, ó, mesma história, ó. Você pega, foca aqui, ó, diagrama
trifilar, né? Nesse desenho aqui não tem o trifilar, tem o unifilar. Mas a diferença é que o trifilar, óbvio, ele vai ter três, por exemplo, isso aqui simboliza o eletroduto, né, o cabo que está vindo lá do poste, por exemplo. Então ele está dizendo que tem três, aí esse hashtag é 3 vezes, né? Esse aqui é o mnemônico aqui do cabo de alumínio com alma de aço, lembra que eu falei? Aí existe o cabo nu e existe o cabo protegido, que ele tem uma capa plástica, que ele é mais caro, que vem lá que é a rede compacta. Então no unifilar você vai ter uma simbologia, ó, tem 3 cabos aqui, Daqui ó. da inocência, Pessoal, Capitão Gervásio. fecha aí. Alguém abriu o áudio aí. Deixa eu fechar aqui. Fecha o áudio aí, que senão vai ficar difícil aqui pra gente continuar. Então, ó, o unifilar, né? Ele só mostra um fio, né? Uma linha, porém ele mostra a quantidade de circuitos aqui, ó. O trifilar, ele mostra cada um desses, mas é o que? Repetido, né? A mesma coisa. Então, no caso dessa planilha aí, desse exemplo, né? É do diagrama trifilar, ó. Aí vamos refazer o exercício aqui, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Então, ó, 80 vezes, ó, para realizar o diagrama trifilar, o engenheiro, que o hora, tá vendo, ó, que a 1 hora dele continua sempre a mesma. Quanto tempo que ele vai demorar para realizar essa tarefa? 2 horas. Então, né, 80 reais vezes 2. Né, parece bobeira eu tô fazendo isso aqui. Ou sim, pois não. Então, no caso lá do projeto que a gente vai fazer, essas horas a gente vai determinar, Isso, você vai estimar, né? Aqui é só uma direção para vocês. Sei lá, vocês podem até utilizar essa daqui, né? Não tô, mas assim, é um exercício. É óbvio que quem não tem prática na área, né? Não, será que o engenheiro para realizar esse diagrama aqui, na verdade, isso daqui, ó, 2 horas, eu acho muito. Por quê? Porque na atual conjuntura, um engenheiro aqui, ele estaria utilizando um Proelétrica, né, esse programa que eu falei, um Auto QI Illumine. Então, lá, na hora que você clica, tem uma barra lá que você clica, e ele simplesmente aparece lá, né? Diagrama unifilar. Você clica, em 2 segundos mais ou menos, dependendo da velocidade do computador, ele já elabora. Aí tem lá, memorial de cálculo, memorial descritivo, diagrama unifilar, diagrama trifilar. Tem uns que falam, você quer o desenho em 3D desse circuito? Tem isso também. Você quer os detalhes desse circuito, né? Se é um circuito de força, por exemplo. Então, dependendo da tecnologia que você está utilizando, ele é automático. Então, isso aqui é uma estimativa, né? Não, como se diz, eu vou fazer a correção da melhor forma possível. É óbvio que você não vai colocar, igual eu falei, né? Você não vai extrapolar aqui, colocar lá na sua planilha de preços aqui, né? Você vai colocar que ele vai levar, sei lá, 700 horas, né? Aí mostra que você não leu, né? Que a pessoa não está prestando atenção. Você coloca lá 1 hora, coloca 2, né? O que você... É uma estimativa. E esse é um exercício, quanto mais você vai fazendo esses cálculos, você vai compreendendo o que é a tarefa de organizar um projeto, de gerenciar. Pois não? Na tabela lá, naquela parte tem fatores de correção, ali são os valores, certo? Sim, fatores de correção. Agora, daqui a pouquinho a gente chega lá. Tá bom? Eu vou abrir uma aqui para vocês. É porque tem, se eu não me engano, tem vários indicadores lá. Ela não tá simples igual essa daqui, não. Isso, tem umas abreviações lá. Sim, isso mesmo. Aí, se não me falha a memória,
tem a legenda lá. Mas vamos seguir aqui. Então, ó, né, aqui, ó, ficou fácil, ó. Aí, relembrando, ó, parece bobeira aqui, mas você tem que fazer essa parte para você internalizar, ó. Olha, ó, o projetista aqui, ó, R$ 50. Então, R$ 50 vezes quanto tempo que é a estimativa aqui, ó, ele vai levar para elaborar, né, isso levando em conta que todos esses profissionais aqui, ó, vão fazer essa tarefa. No caso do memorial de cálculo, só foi o engenheiro e o administrador, né, que fez alguma tarefa lá de escritório, né, administrativa, seja elaborar um documento, seja pegar uma autorização, né, o que for a tarefa dele dentro desse gerenciamento de projeto, né. Então, 50, né, o que o projetista levou, a estimativa aqui é 8 horas. Beleza. Então, aqui, ó. Ó, o desenhista, né? O desenhista, o hora-aula dele, R$ 20. Vezes quanto tempo que o desenhista demorou para fazer esse diagrama aqui, ó. A contribuição dele, né, para o diagrama, ó, 6 horas. Então, mais... É aquela história, você vai fazer isso tudo aqui? Não sei, né? O ideal é você fazer aqui até você entender, até você internalizar. Porque na planilha, né, é óbvio que tem lá as células, né, as linhas, as colunas, que já tem o cálculo lá, já o cálculo pré-determinado. Então, ele faz isso automaticamente. Mas a ideia aqui é você fazer ele pausadamente, passo a passo, aqui, ó. O administrador, a aula dele é 10. Aí, vezes. Quanto tempo? 1 hora que ele vai terminar. Beleza. Acabou tudo, ó. Igual, ó. 690. Beleza? Então, e por aí vai, né? Ó, e a planta de iluminação, né? A parte lá por exemplo, projetos de alto padrão, né? Geralmente o pessoal faz o luminotécnico. Existe também, assim como tem programas que fazem os diagramas, ou seja, o projeto, a memória de cálculo, o memorial descritivo, existe programas que fazem automático, né, o luminotécnico, chamado luminotécnico. Basicamente, o luminotécnico é a locação, aqui, ó, vamos pegar um projeto aqui. O luminotécnico, ó, vai aparecer só isso aqui, ó. Deixa eu pegar um ambiente desse posto aqui, ó. Vamos pegar o escritório aqui, ó. O escritório aqui, ó, eu tenho o ponto de luz aqui central aqui no ambiente. Você tem uma porta aqui que entra no escritório, ó. Você tem um interruptor, ó, o comando C aqui, ó. Circuito 1, esse 1 quer dizer que é circuito 1. A quantidade, a potência dessa luminária é 26. Então, no luminotécnico, não teria a tubulação com o quê? Ó, com a fase que vem aqui no interruptor, né? O neutro que vai na lâmpada e o retorno, que nada mais é que o quê? Que é a fase seccionável, né? Que você vai fazer o quê? O ligar e o desligar dessa luminária aqui. Então, em um luminotécnico, eu teria só a locação desse ponto e a locação dos pontos de força. O ideal é estar o quê? Com a respectiva potência da luminária que vai utilizar aqui, até lá na legenda vai mostrar que tipo, se é um spot, se é uma luminária aí, sei lá, a iodo não, é porque tem uma com um material diferente, se é um refletor, por exemplo. O Luminotec tem essas especificações, né? Só vai estar o ponto locado. Aí o que o projetista vai fazer, né? Ele vai lançar as tubulações e o que? A distribuição dos circuitos, né? Ele que vai decidir que a iluminação desse ambiente vai ser o circuito 1, né? Esses pontos de força aqui, ó, todos, ó, é o circuito 6. Para esse ponto estar alocado 100 watts de potência, esse outro 100. A diferença desse para esse aqui é que esse está no rodapé. Geralmente essa simbologia
quer dizer um ponto de força que está no rodapé. Essa outra, ele está a meia altura, né? Ou seja, na altura de um interruptor. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui. Não, nesse caso não tem aqui de ar-condicionado aqui. Então, assim, o luminotécnico é isso. A locação apenas, sem... Não dá para enxergar direito aqui, é porque é escuro, né? O traço é azul escuro aqui, ó. Mas essa tubulação aqui, ela não vai aparecer. Ela vai aparecer quando o projetista aplicar a distribuição desses circuitos. Beleza. Então, ó, tá aqui, ó, aqui mostra, né, o que explicando. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é exercitando. Lembra que eu falei que existe um exercício autônomo que vocês vão fazer aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, na hora que se você passar direto, deixa eu ir no slide anterior aqui, ó. Isso aqui é importante, viu? Tem gente que deixa passar isso aqui. Por isso que eu estou fazendo passo a passo aqui para vocês entenderem a dinâmica aqui, ó. Vai para a próxima aqui, ó. Planilha de preços unitários aqui, ó. Vocês estão na planilha de preços unitários. Vai para o próximo aqui, ó. Tem um conteúdo interativo, ó. Tá vendo que tem uma setinha aqui embaixo, ó? Aí, ó, chegou a hora de exercitar seus conhecimentos sobre orçamento. Para isso, você vai elaborar uma planilha. Então, você vai fazer uma aqui, nesse slide interativo, para depois você poder aplicar no arquivo que vai ser enviado, que já foi enviado para vocês, né? Então, clicando aqui, ó, já tem, ó. O engenheiro, né? O custo de hora dele, 80. O projetista, 50. Desenhista, sei lá, 20. O administrativo, 10. Estou chutando aqui, viu? Aí, a memória de cálculo vai demorar tantas horas. E aqui você vai colocando aqui, ó. Vou fazendo aqui aleatório, só para... Tem uma ladinha, essa ladinha aqui, isso aqui é detector. Tô fazendo aqui rapidão, ó. Tô pondo tudo o mesmo valor aqui, ó. E se ele não for fazer nada, você põe 0 aqui, ó. Aí veio o orçamento, ó. Seu orçamento ficou 2.320. Existem algumas tarefas, né? Igual eu mostrei no exemplo aí, algumas tarefas em que uns não participam, ó, no caso aqui eu falei que o diagrama trifilar só o engenheiro vai fazer, né? No caso da memória de cálculo, todos fizeram. Então, nesse conteúdo interativo, você exercita antes mesmo de poder aplicar, né, no arquivo em Excel aí, né, na planilha, e no arquivo para depois vocês elaborarem o orçamento, que é a segunda tarefa aí. E passa batido, viu? Quando o conteúdo aqui é interativo, essa informação ela passa batida. Ó. Vocês têm que vir aqui, ó, clicar, ó. Aqui, ó, o passo 1, ó, pode ser feita uma análise documental. Ó. Então, vocês cliquem em cada um aqui, ó, vai aparecer o quê? Uma orientação sobre cada passo a passo aqui, ó. Aqui, ó, tarefas para você elaborar um projeto elétrico, tá vendo? Ó? Assim como uma brincadeira aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, né? Igual o pessoal brinca de amarelinha. Então, mostra o que você vai fazer, ó, análise de consistência, ver o que é isso. Então, esse é um outro conteúdo interativo, para vocês lerem e refletir sobre ele. O que mais? Vamos lá. Aí, definindo tarefas. Então, né, esse aqui não tem conteúdo, já está quase no final aqui, né? Próximo da atividade 1, definindo tarefas. E faz uma reflexão sobre isso. Né, ó, os ciclos do projeto aqui, tem que analisar esse não é interativo aqui não, viu? Tem até ó, para saiba mais aqui, ó, para vocês verem o que é um projeto de gerenciamento, né? O PMI, né? O Instituto de Gerenciamento de Projetos. Vocês fazerem uma pesquisa aqui, ó. Então, ó, tem as tarefas aqui, o que envolve o projeto. Existe risco, né? Existe risco de investimento, por exemplo, tem empresa, isso não acontecia antigamente.
empresas que, por exemplo, você vai fazer um orçamento e a empresa que pede o serviço, né, o tomador de serviço, ele vai pagar para fazer, existe um custo para elaborar esse projeto. Porque qual que é o risco de você fazer fazer um orçamento? O risco é o quê? Não aceitar o orçamento. Aí você o quê? Você gastou homem-hora, você gastou o quê? O valor unitário do profissional que fez esse orçamento, você gastou horas fazendo aquele orçamento, então existe esse custo. O risco é isso, esse custo. Então você tem que aplicar, várias empresas aí que eu já participei de licitações aí, eles colocam isso dentro dos custos. Ó, para fazer tantos orçamentos, vai ser cobrado, sei lá, R$ 200, R$ 300. Então tem isso. É o tempo que vai ser levado, a integração, né, entre as equipes, né, a gestão de qualidade, né. Aqui, ó, é importante isso aqui, ó, isso é um outro conteúdo interativo, aqui, isso aqui passa batido, mas passa batido legal aqui, ó. Tá vendo, ó? Enquanto tem a mãozinha aqui, ó, recurso humano, ó, quem vai elaborar o projeto? Olha, todos os profissionais necessários para execução, olha, quanto tempo vai ser gasto, né? Com quais ferramentas ou equipamentos, instrumentos esse vai ser elaborado? Vai ser como antigamente, ser na mão, com gabaritos, né, com régua paralela, né, com prancheta? Vai ser com computador? Que tipo de computador é esse? Esse computador, geralmente, quem trabalha, quanto mais trabalho gráfico aí, você precisa o quê? Você precisa de uma ferramenta mais robusta, de uma placa de vídeo mais robusta, né? Você não pode comprar simplesmente um computador desse de departamento, né, que você compra aí em lojas aí, que às vezes ele não vai atender a demanda, né? Aí, óbvio, né, dependendo da empresa, já trabalhei em empresa de engenharia que tinha um pessoal da TI que fazia esse dimensionamento, ó, o que o engenheiro aqui do escritório vai precisar para realizar esse projeto. Ele precisa, não, um AMD, um Atom da vida aí, não, ele é muito fraco. Ele dá só para você mexer com Word, com Excel, né? Agora AutoCAD aí, ainda mais dependendo da versão, né? Até o AutoCAD 14, que é a versão mais antiga aí, esses computadorzinhos aí de departamento é difícil. Eles empinam a carroça mesmo, não rodam. Então, ó, esse é mais um conteúdo interativo aqui, pessoal. Recurso e tempo, ó, recursos em função do tempo, né? Então, esse é um pesar aqui. Estão vendo? Ó, tudo é subsídio. Por isso que eu disse, façam isso aqui antes para eu, o tutor, o monitor, poder ele dar o feedback para vocês, né? Não só corrigindo o SAP de vocês, né? Mas também tirando dúvidas, né? A gente tendo uma troca e uma sinergia entre nós aqui, entre você, né, o aluno, e nós aqui, a equipe aqui de ensino. Então aqui, ó, atividade, lembra, ó, que eu mostrei ontem aqui, ó. Aqui, ó, já tá o link aqui, ó. Vocês olhando aqui embaixo aqui na tela, ó, já aparece o link, ó, link do projeto básico. Olha, ó, ele já foi para a pasta aqui, ó. Abrir na pasta, ó. Vamos lá. Então, ó, tá vendo? Ó, dentro do conteúdo interativo, você pode pegar esse conteúdo também em outra parte aqui, pode pegar também, mas tá aqui, ó, atividade 1, ó. E é exatamente o que está sendo dito, ó, o que está sendo perguntado aqui, ó. No SAP1 lá, ó, elaborar uma planilha de preços unitários, ó, na qual deve ser definida a lista de documentos e atividades necessárias para o projeto e o quantitativo homem-hora, ou seja, o valor do homem-hora de cada profissional e a quantidade de horas que ele vai trabalhar aqui, ó. Atividade, né? Olha, com base no material online. Que material é esse? Esse que eu estou, né, mostrando aqui para vocês. Que o ideal é vocês já terem o quê? Já terem já olhado ele. Olha, tá vendo? Ó? Extrair o arquivo, ó, tá zipado aqui. Mostra aquele projeto que eu mostrei ontem para vocês, ó, o arquitetônico.
ele em DWG e ele também em PDF, né? Esse aqui, o arquitetônico, geralmente no projeto o pessoal limpa essas linhas aqui, essas linhas de chamada aqui que mostra medidas, né? Você vem aqui, como esse CAD que eu estou usando é só visualizador, ele não dá para eu apagar o layer dele aqui. Aí geralmente, ó, você vem aqui nessa lâmpada aqui, ó, e desliga o layer, e aí com o desligar dele, não, que deu, ó. Dependendo do layer aqui, ó, viu que sumiu o projeto inteiro, né? Dependendo do layer aqui, ó, dá para você apagar, porque aqui geralmente o pessoal fala, o arquitetônico, que o pessoal da civil e da arquitetura fornece, ele está muito carregado esse desenho. Aí, às vezes, para quem não é treinado, confunde as linhas aqui, né, as cotas, né, de dimensão com o desenho em si, aqui, ó, a parte de cima dessa subestação, né? Isso aqui eu tenho um corte, ó, um corte da subestação, ó. Outro documento, ó, tá vendo? Ó, 2 documentos que vêm, né, nessa situação aí de aprendizagem, que é o exemplo aí, ó, DCD combustível. Não é o que vocês vão fazer. Esse aqui já está pronto, o DCD aqui, ó. Diagrama trifilar. O exemplo aqui, ó. Só um minutinho, gente. Tá abrindo aqui. Isso aqui, ó, que eu mostrei ontem, vou passar rápido aqui, ó. Então aqui é o exemplo aqui de memorial descritivo, que logo na segunda atividade aí vai ser pedido. Ok, a planilha de preços unitários, igual um colega perguntou ontem aqui. Professor, então quer dizer que eu vou pegar essa planilha, tem a de respostas aí, viu? Deixa eu só ela carregar aqui, gente. Isso aqui, ó, já está pronto, viu? Tem uns mnemônicos aqui, ó. Esse aqui é o exemplo. Aí, revisão, né, formatação. Aí tem aqui nas legendas aqui, ó. Aí, ó, 10 de desenhista, Eng de engenheiro, projetista. Aqui, ó, similaridade. Olha, quantitativo, formato. Isso aqui é o exemplo, viu? Do DQD lá. Beleza. Deixa eu sair aqui para a gente continuar aqui antes de terminar o horário aqui. Beleza. Então, esse é o exemplo da atividade 1 aqui. Agora, finalizou a planilha aqui, eu vou até sair dessa parte aqui, ó, para mostrar. Mas quando a gente voltar aqui, ó, para o conteúdo do SA1, vocês vão ver aqui, a gente vai voltar aqui novamente aqui no contexto 2, né, que já é da outra atividade aqui. Deixa eu ir aqui no conteúdo do curso. A gente estava aqui, ó, a gente tinha entrado aqui e começou a navegar, né, até chegar a finalizar lá, né. Então, ó, aqui, ó. Esse aqui é o conteúdo do curso e tudo que vocês baixaram aqui, que foi por aí, isso é para a primeira atividade, que foi esse arquivo aqui, ó. Dentro do conteúdo do curso do SA1, né, que é o que primeiro vocês têm que entregar, que está aqui, ó, termo dia 21, ó, de novembro, ó. Relembrando aí, ó, próxima segunda-feira. Foi tudo exemplo, tudo que vocês pegaram aqui é exemplo, é subsídio para vocês ter uma referência, né, de algo que já foi feito para vocês fazerem a própria de vocês. Beleza. Então vocês, né, deu uma saída aqui no conteúdo do curso, ó. Tem aqui, ó, chapéuzinho aqui, ó,
professor, né? Situações de aprendizagem, né? Ou SA, né? SAP. Clica nele aqui, ó, e vai ficar de azul e vai passar a ficar verde. No meu aqui tá diferente aqui, né? Porque o de professor tem algumas, né? O layer aqui é um pouco diferente do aluno. Mas basicamente aqui, ó. Aí você clica nessa pasta aqui, ó, descritivo SAP1. Aí sim, nesse aqui, ó, está o quê? A folha de resposta do 1, ó, do 2, da atividade 2 e a situação problema, né? Que é isso aqui, ó. Que é a descrição aqui, ó. Um desses arquivos é esse aqui, ó. Esse que vocês estão... Eu estou apontando aqui, né? Como se estivesse vendo minha mão, né? Ainda bem que eu estou mostrando com o mouse aí, ó. Então, ó, atividade 1, né? Ó, planilha. Beleza. Então, esses 3 arquivos aqui, ó. Então, eu vou já fazer o download da pasta, que ele vai lá... Que eu dei uma limpada no download lá para ficar melhor, né? Essa interatividade com vocês. Ah, professor, então quer dizer que essa é o questionamento, né? A problematização que apareceu lá, né, na situação de aprendizagem, né? Então é aqui, vai de novo, professor, para ver se eu entendi. Então eu estaria vendo, né, nesse card aqui o conteúdo do curso do SA1 por conta o quê? Do cronograma aqui, ó, que esse é o primeiro que tem que ser entregue, né, término dia 21. Sair dele aqui, né, eu venho aqui na situação de aprendizagem. Ó, ficou verde. Venho aqui, descritivo do SAP1. Beleza. Então, ó, vou fazer o download da pasta toda em si, ó. Aí, ó, descritivo do SAP, ó. Foi esse que foi esses 3 arquivos aqui, ó, zipado, que foi, acabei de baixá-los. Eu descompactando aqui, ó. Então, esse SAP1 é justamente essa atividade, ó. Que é o descritivo. Ô, professor, licença, nesse caso, Sim, só pode para falar. preencher essa planilha aí, né? Enviar, né? Isso, aí é esse que você tem que enviar. Aí o ideal, né? O bom que você, óbvio, quando você envia já vai estar nominal, né? Mas o bom, ó, eu ponho aqui, folha de resposta, atividade 1, né? João, e por aí vai, né? Então, ó, por exemplo, da atividade 1, lembra? Não é um... Aqui, ó. Aquele, lembra que aquele tá DQD, né? DQD por quê? Porque é o exemplo, é a situação de aprendizagem de exemplo que vocês vão se espelhar nele. Agora é esse que vocês efetivamente têm que entregar aqui, ó. Então, vocês com o subsídio daquela aula, né, e do livro, do que tem no livro, né, daqueles exercícios que a gente fez um pouco agora aqui, vocês vão ter subsídio para fazer, né, o preenchimento dessa planilha aqui. Então você põe o nome do cliente, é óbvio que você vai pôr um nome fictício aí, né, no caso aí, né, a Mega Projetos Industriais, né, seria o nome do projeto, você vai fazendo aqui, fazendo a comparação com o material modelo de vocês. Então esse efetivamente é o que vocês têm que enviar. Tu explica os pontos aí para mim, por favor? Esse outro aqui, ó, já é o da atividade 2, que é o memorial descritivo. Mas para fazer esse, primeiramente, tem que fazer esse aqui, ó. Beleza? Então, e aí vocês vão, tudo que está de vermelho aqui, vocês vão preenchendo aqui. Então, vocês têm que olhar vocês vão fazendo simplesmente a estimativa, lembra? Que mostrou aqui, ó. Se você quiser encerrar a chamada, pode. Por exemplo, homem-hora aqui. Tô chutando aqui, ó. Deixa eu habilitar a edição, né? Que senão não vai adiantar nada aqui, né? Na agenda aqui, ela tá como se estivesse acontecendo, né? Porque eu acho que começou. Vocês vão arbitrando, ó, aqui, ó. Arranjo de equipamentos elétricos. Quem que vai fazer isso, né? É o projetista, é o engenheiro, é o desenhista, né? Aí, ó. Classificação de áreas e plantas, ó. Tá vendo que tem vários itens aqui, ó.
Ó, diagrama de interligação, né, interligação dos equipamentos, né, ó, diagrama funcional, né, mostra o fluxograma ali, né, da interligação entre os equipamentos. Tem diagrama lógico, esse projeto em si? Tem. Se não tem, você não coloca. Ó, tem diagrama trifilar? Tem diagrama unifilar? Né, existe tudo aqui é uma estimativa. Por exemplo, esse ó, estudo de coordenação e seletividade de carga, eu deixei até aberto aqui, ó. Dependendo da concessionária, eu vou falar da que eu conheço aqui, ó. Projeto, o SICAP, lembra que eu mostrei ontem para vocês aqui, ó? Já deixei até meio que na agulha aqui, ó. Esse SICAP aqui, ó. Eu tô falando da Enel, viu? É igual eu disse ontem. Eu não sei qual que é o órgão aí, que esse é a parte de tecnologia da informação de projetos aqui de Goiás, né? O SICAP, lembra que eu falei? Depois você finaliza o curso, você faz o quê? Um cadastro nesse, é como se fosse um e-mail. Praticamente é como se você, quando você pega a sua carteirinha aí do Conselho de Técnicos, né, ou do CREA, você tem um login, né, e uma senha. Aí com esse login e a senha você consegue fazer os documentos de anotação de responsabilidade técnica, né, tanto o engenheiro quanto o eletrotécnico. E a mesma dinâmica aqui, você vai entrar, né, tem um login aqui, e você vai dar entrada no projeto. E uma das explicações aqui, ó, que tem nesse documento aqui, ó, ele diz que projetos, vamos supor que está fazendo um projeto aí de um pequeno prédio aí de apartamentos aí, e vamos supor que o transformador, né, a carga dele requer, ela é um pouco menos, geralmente é um pouco menor, né? Vamos supor que fosse, sei lá, 100, 102 kVA, né? Então, o ideal é você colocar, se você colocar um transformador de 75, ele, né, vai estar subdimensionado, ou seja, dimensionado abaixo. Então, o ideal é eu colocar o mais próximo acima. O de 112 dá? Dá. Ah, professor, né, eu queria colocar o de 150. Beleza. Né, você, o projetista, é que sabe, mas lembrando, ó, lembra que vocês estão fazendo aí, né, quantitativo, né, de homem-hora, quanto que custa, né, e o projeto, por exemplo, você acha que um transformador, né, a pergunta idiota, né, que eu estou fazendo, transformador de 150, ele vai ser muito mais caro do que um de 112,5. Ou seja, então vai aumentar o orçamento, vai aumentar o quantitativo de material do seu cliente, e o ideal é você utilizar os seus conhecimentos para você poder entregar o serviço da melhor forma possível, de forma segura, né, em conformidade com a segurança do trabalho, mas também o mais economicamente viável possível. Então, o ideal é colocar um de 112,5. Por que eu estou falando isso? Porque, pelo menos aqui, ó, a partir do de 150 kV para cima, eu preciso de um estudo de seletividade de carga. Ou seja, é mais um item para essa planilha aqui de custos. Por exemplo, se fosse um transformador de 112,5, igual eu falei aqui, não precisa desse estudo de coordenação de proteção e seletividade. Que em resumo, é isso. Chama estudo de seletividade de carga. Agora, se o transformador é de 150 kV ou acima, aí sim vai precisar desse estudo, ou seja, vai aumentar essa planilha de preços unitários. Ah, vou precisar de um estudo de seletividade. Além da RT do projeto, além do projeto elétrico, antes de entrar, eu vou precisar desse estudo. Professor, eu não estou entendendo o que é esse estudo aí. Vou resumir aqui em poucas palavras o que é. Esse estudo de seletividade de carga é o seguinte: as cargas são o quê? São os equipamentos que o cliente tem. O industrial, as cargas críticas são o quê? São as máquinas, né? Tem uma empresa aqui chamada Britago, basicamente o que ela faz? Ela quebra pedras e
temos a brita, tem a número 1, número 0, número 2. Então você tem uma série de esteiros, uma série de máquinas elétricas que fazem o transporte, né, de correios faz o transporte desse agregado de pedras que eles vão quebrando e a tritura no tamanho específico para entregar para o cliente, né, lá nas obras, né, vamos supor, um tipo de concreto específico, eu preciso de uma brita de número 1, não, já o outro eu preciso de uma número 2 ou número 0 e por aí vai, né? Então, essa seletividade de carga são as impedâncias. Quando eu falo impedância, eu estou falando não só de cargas resistivas, mas eu estou falando de cargas indutivas, as máquinas elétricas em modo motor ou em modo gerador, assim como a gente em outras webaulas já comentou aqui, elas têm o que? Elas são máquinas indutivas. Então, quando eu falo em impedância, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando cargas resistivas, estou considerando cargas indutivas e, quiçá, dependendo se for equipamentos eletroeletrônicos, também cargas capacitivas, né? O capacitor que a gente aplica no sistema elétrico de potência, ele não é só o capacitor do banco de capacitor que eu faço a correção do fator de potência. Os equipamentos de tecnologia eletroeletrônica, eles são a impedância dele, geralmente ela é capacitiva. Então, quando eu falo impedância, eu estou englobando tudo isso. Cargas resistivas, que basicamente são cargas dedicadas a aquecimento, cargas indutivas, que são máquinas elétricas, né, motores, estou falando do lado do cliente industrial, e cargas capacitivas, né, equipamentos de tecnologia, computadores aí, fontes chaveadas, geralmente esse tipo de carga. Então, essas cargas, elas causam um impacto, elas possuem uma impedância característica. E essa impedância, depois que você dimensiona a potência, né, geral, a demanda aqui, ó, voltando aqui no projeto. Vamos pegar um aqui. Vamos pegar esse desenho. Depois que você dimensiona essa demanda aqui total aqui, ela tem uma impedância característica a essa demanda aqui total em volt-ampere. Então, quem faz esse estudo de seletividade de carga, ele vai dimensionar essa impedância desse projeto industrial, lembrando que é a partir de transformadores de 150 kVA para frente. Então, ele vai dimensionar que impedância a impedância equivalente desse sistema elétrico aqui, dessa indústria, e a partir dessa impedância ele vai dimensionar qual que é as proteções relacionadas a essa impedância. Porque dependendo da proteção, e aí depois que ele faz esse estudo, ele vai nessas outras tabelas aqui, ó, e aí ele vê, para um tipo de potência, são disjuntores bipolares, né, os condutores aqui, o diâmetro do eletroduto, o elo fusível das chaves fusíveis aqui, ó, relacionar, você tem um número, você tem um tipo de curva característica, né, se é uma mais lenta, uma mais rápida. Aí. Então, esse estudo de seletividade de carga, ele pega todos esses dados aí e dimensiona uma proteção adequada, porque dependendo, se você não fizer esse estudo de seletividade de carga, o que vai acontecer? Você pode, o sistema elétrico, ele vai entender que aquela impedância, por exemplo, ela não é uma carga, ele entende que ela é um curto. O circuito é o quê? É uma corrente que tende ao infinito. O que vai acontecer? Ele vai entender que aquela impedância é uma... gente, tem alguém aí que eu... Quem que é? Professor, com licença. Sim, pois não. Esse exercício, a gente vai ter que se basear somente no sistema trifásico ou pode ser monofásico? Não, e baseado na planilha, né, no exemplo aí que tá.
Aí você vai arbitrar, né? Ah, essa indústria aí, você acha que uma indústria ela tem carga suficiente para ser só monofásico? Dificilmente, viu? Dificilmente. É trifásico ou assim, pegando um limite, ela poderá ser bifásica. Mas eu acredito, assim, pela experiência que eu tenho, é muito raro ter uma indústria aí, né, uma grande indústria, você acoplar ela monofásica. Mesmo porque uma fase só não vai aguentar, às vezes, os tipos de carga. Por exemplo, nessa indústria você vai utilizar motores monofásicos. Geralmente, né, você ter uma melhor eficiência, o ideal é você utilizar os motores, né, na configuração trifásica. Então, e até para você fazer o quadro de equilíbrio de cargas. Então, beleza, entendeu? E voltando aqui, ó, então esse estudo de seletividade de carga, ele vai ver a impedância característica para que esse sistema não enxergue essa impedância como um curto, ele tem que enxergar ela como uma carga. Esse cliente ele não pode derrubar um sistema elétrico, né, uma chave fusível de um circuito que ele, lembra que eu falei? Um grande cliente ele tem um contrato de demanda, ele tem direitos e deveres, né? O dever da concessionária que assina esse contrato de demanda com o cliente é fornecer aquela carga ininterrupta, 24 horas por dia. E o cliente ele tem o dever de consumir aquela potência, né, aquela demanda que ele contratou, pelo período, geralmente é um período de 1 ano. Beleza, pessoal? Não esqueça, amanhã a gente... O 2 aqui vai ser bem... Professor, Sim, pois não. explicar aí essas abreviações aí no fator de correção, por favor. Então, essas aqui são... Deixa eu olhar aqui, né? Você tem as revisão do projeto, cadê o formato? Em cima, em fatores Sim, de correção. então, por exemplo, se esse projeto, qual que é o formato? Aí, por exemplo, Professor, hoje em dia, pelo menos a Enel, né, acredito que outras concessionárias, elas, o desenho você tem que enviar ele em PDF, né? Antigamente eles tiveram vários problemas aí, até na concessionária na antiga, né, que era a Celg, eles utilizavam, por exemplo, o AutoCAD, né, houve uma época que o pessoal utilizou craqueado. Eles tiveram muitos problemas no que tange ao que as licenças, né? Pois não? Alguém falou aí. Hoje em dia é mais utilizado na quanto à 4, dúvida né? do colega, tem aí o fator de correção, tem uma aba vermelha logo do lado aí, que ele dá uma explicação se colocar o mouse em cima. Na célula. Isso. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o... Ó, que era a dúvida do colega que ele estava perguntando o que eram esses fatores aí. Isso. Uhum. Tá vendo aqui, ó, o formato aí, ó. Se o mesmo documento, ó, foi elaborado em A2 é o que? O tamanho da folha, né, que ele vai ser impresso. O A4, né, aquela folha menor, né? Aí quanto menor, aí, por exemplo, o A1, o A0 já é uma folha bem grande. Eu não me lembro o tamanho. Por exemplo, você elaborar ele aqui tá falando, exemplo, você elaborar ele em A3 vai custar, né, R$ 600. Já elaborar ele em A2, né, aqui, ó, aí nesse caso o documento custaria 780 e por aí vai. Beleza? Olha, a estimativa. Olha, inserir o quantitativo de horas. Beleza, pessoal? E não esqueçam de fazer... Deixa eu voltar aqui. Não esqueçam de fazer a chamada aí, tá ok?
Então é isso, pessoal, por hoje. Amanhã a gente continua aí eu dou uma explicada na segunda e a gente dá andamento aí ao cálculo, né, passo a passo aí de um projeto elétrico aqui e também da gente tirando dúvidas aí, tá ok? Beleza, professor? Obrigadão. Boa noite, senhor. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite, senhor. Até amanhã. Fiquem com Deus. Pois é, pessoal, é pegar o material, é ir fazendo, é igual eu mostrei aqui, né? Pega a calculadora, ou faz no caderno, vão praticando que aí vocês vão ter subsídio suficiente para entregar a situação de aprendizagem. Mas ainda boa, você vai comprar? Se comprar, vai arrepender, né? Se comprar, você perde a segunda, se aprovar, você vai